Olá, nós somos os Desbussolados e hoje nós vamos falar sobre um assunto que provavelmente vai mexer muito com a sua cabeça, porque reflete na vida de todos nós. A única certeza que a gente vai ter na vida, talvez não a única, porque a mais importante, a mais falada, é a certeza que a gente tem que nós vamos morrer em algum dia. Só que a outra é inexorável para aqueles que não vão partir primeiro, é a velhice, né? A bendita velhice, como ela reflete na nossa vida, como ela bate na nossa porta, né? Você está preparado para a velhice? Eu, por exemplo, não estou, né? A gente deixa de pensar nisso quando a gente é adolescente, a gente acha que vai viver para sempre, e na verdade é que isso não acontece, né? Nós nascemos, temos uma vida plena, mas a velhice bate na nossa porta a qualquer momento. Eu vou começar falando sobre um tema, e logo depois nossas colegas também, falando sobre a velhice, mas fazendo aqui um panorama diferente para vocês, falando sobre a velhice no Japão. Não exatamente sobre a velhice no Japão, mas um grande problema que tem crescido no Japão, que se chama care killing, né? Que é aquele cuidador que, cansado muitas vezes ou em exaustão psíquica, comete um assassinato. Ele mata aquela pessoa da qual ele cuida. Sim, isso existe e isso está constante e aumentando cada vez mais no Japão. Por que eu estou trazendo agora para vocês essa questão do Japão e não da nossa realidade? Primeiro, porque nós temos aqui uma colônia japonesa em São Paulo, ou no Brasil. No Brasil, né? Porque não é só São Paulo é a maioria, mas que nós temos a segunda maior comunidade, ou a primeira maior comunidade japonesa fora do Japão. Ou seja, nós, depois do Japão, nós estamos em segundo lugar. Então, assim, a gente tem essa cultura japonesa incrustada, trazida por imigrantes que vieram e que formaram a nossa sociedade também. Então, nada mais justo do que a gente trazer esse assunto aqui, que é um assunto importante e que em algum momento pode ter certeza que vai bater nas nossas portas também, né? Por que que essas pessoas, amando aquela pessoa que é cuidada, às vezes um neto, um filho, vai matar aquela pessoa? N motivos, né? Existe reportagem a respeito que pode falar muito, você pode buscar na internet, e a gente vai trazer isso da forma mais simples possível. Então, é o seguinte, para vocês terem uma ideia, em termos de ordem das pessoas que cuidam dos velhos e que fazem esse ato de matá-los, né, literalmente por exaustão ou por outros motivos, está o cônjuge, em primeiro lugar, segundo lugar, os filhos, e terceiro lugar, netos, irmãos e outros parentes, né? São familiares exaustos que acabam tirando a vida de parentes. Isso é algo tão inimaginável para nós, você imaginar que você vai tirar a vida de uma pessoa que você está cuidando, e sendo aquela pessoa da sua família, do seu sangue. Então, é algo que mexe mesmo com o emocional. Mas eu perguntaria para você, até que ponto, passando aquela determinada situação, estando no lugar do outro, você iria, né? Nós não estamos aqui para julgar quem está certo, quem está errado, se o governo ajuda, por exemplo, neste caso do Japão, se deixa de ajudar e a pessoa às vezes não tem uma possibilidade de largar o trabalho para poder cuidar, e muitos largam o trabalho para cuidar do seu velho. Então, assim, é chocante imaginar que essas pessoas, por meio de uma exaustão psíquica, vão fazer um ato, executar algo tão cruel, né? E como que fica, né, a família de quem tem uma pessoa acamada, por exemplo, que fica anos, né? Você sabe, como muitos de nós sabemos, que as pessoas
se por acaso você tem um velho que tem demência em casa, elas reagem de formas muito diferentes, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, essa pessoa passando por determinada dificuldade, ela vai ficar acamada e ela vai ter uma resposta fisiológica, muitas vezes, não só psíquica, coisas que ela jamais faria. Por exemplo, cuspir, xingar aquelas pessoas que estão cuidando dela, que geralmente elas não fariam de num estado normal, vamos dizer assim, mas acamado e determinado com AVC, com demência senil, elas começam a fazer. Perguntar muitas coisas várias vezes, a mesma coisa várias vezes durante o dia. Então, a gente sabe que isso traz uma sobrecarga psicológica muito séria, né? E pensando nisso, nós vamos discorrer sobre outros temas também. E agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que vai complementar isso que eu falei, ou trazer um novo assunto, mas sempre ligado à velhice e sob o olhar da psicanálise, sobre o sofrimento psíquico causado por esse tipo de assunto em cada família. Adriana? Boa noite, Edgar. Boa noite, gente. Então, eu fiquei aqui refletindo, Edgar, sobre essa reportagem. É um tema tão atual, né? O assassinato do idoso e também o suicídio do cuidador. Em muitos casos, logo em seguida, o cuidador também ele comete o suicídio. E aí eu fiquei refletindo porque toda a história ela tem dois lados, né? Toda história ela nos oferece dois lados. Então, por que não olhar os dois lados, né? Como o Edgar mesmo falou, nós temos apenas dois caminhos. Ou vamos para a velhice, ou a morte vai nos alcançar. Então, se o caminho é a velhice, porque nós estamos buscando cada vez mais, né, com a qualidade de vida, chegar na velhice, eu já começo a me questionar como que nós estamos nos preparando para essa velhice. Eu vejo cada vez mais clínicas especializadas em fisioterapia, geriatria, dentistas se especializando em idosos. Mas e a saúde mental? Como fica a saúde mental? Essa reportagem ela aborda muito do que diz da saúde mental, né? Não só do idoso, mas também de quem cuida. E quem está cuidando de quem cuida? Com essa reportagem também, eu vi um comentário de uma pessoa que me chamou a atenção, que ela falava assim, de que adianta viver mais se no final nós vamos voltar a ser dependentes, né? No início da vida nós somos dependentes. E no final da vida também voltamos a ser dependentes. E eu penso que essa pergunta ela pode ser feita de forma diferente. Eu acredito que podemos perguntar se existe algo que nós podemos fazer para que no futuro a gente diminua essa dependência em relação ao outro. Será que nós podemos fazer isso? Então, eu acho que fica como um questionamento mesmo, né? Por que os idosos não buscam, talvez, tanto a terapia? Será que existe um preconceito? Será que os idosos também buscam que o terapeuta também tenha a idade aproximada dele? Né? E que caminho que a gente está levando a isso? Porque o inconsciente, ele não registra tempo nem idade. Todos podem buscar a terapia. Tem um dado interessante que é da UFMG, mas é um dado ainda um pouquinho, né? Ele é de 2016, não é tão recente. Mas esse dado fala que 60% do público que busca terapia tem entre 18 e 49 anos. Depois de 2016, a tendência é que cada vez mais as pessoas buscam a terapia. Depois da pandemia, esse número aumentou ainda mais. Mas a porcentagem de idosos, né, considerando que meia idade é mais ou menos aí 50 anos,
acima de 50, acima de 60, a gente já está falando que é idoso, a porcentagem dessa faixa etária que busca terapia ainda é muito pequena. E aí, quando a gente fala que o inconsciente não registra tempo nem idade, o que você pensa, Glaís, sobre isso? A Glaís, eu Di. Di, quer falar? Diga aí, Di. Desculpa o microfone. No Brasil, tem estudos do IBGE, uma previsão que em 2060 nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. A previsão é para 2060, né? Pessoas que procuram a psicanálise, se a gente for ver, Freud considerava o velho, né, ser velho a partir dos 50 anos. Mas hoje, né, como que está? Como estamos, né? Embora a expectativa de vida, né, é outra, né? O velho com 50 não se admite mais. A terceira idade já é considerada a partir dos 60. E se a gente for ver, em 2060, também tem estudos que o INSS, a aposentadoria, a pessoa só vai poder se aposentar por 75 a 80 anos. Essa é a estimativa, né? Então, assim, nós estamos tendo e temos, né, que cuidar dessa saúde mental, cuidar, realmente acompanhar essa expectativa de vida, nós temos que nos cuidar para poder aumentar, né, a expectativa de vida realmente. E, diante disso, né, o que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida e essa expectativa? Eu acho que a gente está abrindo assim um panorama, saindo da reportagem que a gente viu, que está distante, a realidade, né, do Japão, que foi colocada, mas a gente tem que ver claramente que nós estamos nesse caminho também. Como nos preparar para essa velhice, como nos preparar para essa nova realidade que ela já está acontecendo gradativamente. E aí eu pergunto também para a Glaís, para que ela aumente um pouco o nosso panorama na nossa conversa e a gente vá podendo adentrar mais, né? Eu achei muito interessante isso que você trouxe em relação de como nos preparar, porque a gente vê que hoje a medicina está cuidando desse corpo, né? Porque o corpo é algo que traz desse real, a gente diz do real, vamos traduzir como realidade, vai, porque a realidade é a maneira que a gente vê o mundo, mas o real é algo que é nu e cru, que está além do que a gente quer ver, que é algo que chega, que invade nosso psiquismo, né? Dizendo desse sujeito que não consegue se ver parado no tempo, porque o nosso ego, de uma certa maneira, a gente tem uma representação de si, de quem nós somos, de como nós nos vemos ou da maneira que a gente deseja ser, vamos dizer assim. E só que o nosso corpo não acompanha esse nosso ego, né? Essa nossa imagem representacional de si. Às vezes a gente está mais gordinho, às vezes a gente está mais magro, mais forte, né? Mais fraco. Ele não acompanha muito do que a gente deseja. E isso acontece também com a ação do tempo, né? Por mais que no psiquismo a gente se vê ainda um jovem, vai, por vezes a gente fala, somos ainda uma criança, ou como nós somos maduros, né, em determinadas situações, isso diz do que a gente tem ainda
como imagem da gente mesma, né? O bebê mesmo, antes de nascer, desses pais, ele já é falado. Ah, vai ser um grande profissional, veio para trazer alegria para essa família. Ah, e chuta bastante, vai ser um jogador de futebol. Então, já tem uma representação dessa criança antes de nascer. Ela já é dita, já é sonhada, desejada. Então, a criança, quando ela começa a falar e se relacionar com o mundo, ela já tem uma certa imagem que é dada de si, né? Que ela já é vista pelo olhar dos seus pais ou de quem a cuida. Essa imagem a gente vai meio que se adequando aos nossos desejos e do que a gente vai experimentando da vida. Só que, em um determinado momento, a gente vai tendo transformações e começa de pequeno. É uma criança, é um bebê, na verdade, que é uma criança, a criança que é adolescente, que é uma fase que para a gente chega a ser, às vezes, um tanto quanto estranho, porque a mudança é brusca, é voz, você vê que o jeito, às vezes, o adolescente fica meio desengonçado, porque ele perde o controle com esse corpo que está crescendo muito rápido. É, e a menina que tem, né, suas formas mais arredondadas, a forma que esse corpo invade a pessoa. E tem uma hora que chega também a velhice, né. Hoje os estudos dizem para a gente que ali pelos 30 anos a gente já começa a ter, perda de muita coisa do nosso corpo. E aí 40, 50, 60, que é visto da sociedade, eu não sei qual órgão que determina a idade do idoso, a gente estava falando ainda há pouco, eu me esqueci, perdão. E a forma que já classifica como idoso. E hoje parece que tem mais de uma classificação para o idoso. Parece que tem melhor idade, e tem outras classificações, acho que de 60 a 70, de 70 a 80, né? Tem Isso. classificações diferentes. Perdoe que eu não estou com a informação aqui. Mas para dizer também que não é só idoso. Eu estava lembrando de uma reportagem, não sei se vocês se recordam, depois a gente pode botar o recorte dela aqui, que mostra um acidente que teve de caminhão na casa de uma senhorinha ou de uma velhinha de 40 anos, em 1900, eu acho que na virada do século 1900, dizendo que o caminhão atingiu a casa de uma velhinha de 40 anos. Você imagina isso? Uma velhinha de 40 anos hoje, as mulheres de 40 elas estão dando um baile, né? Estão em pleno vigor, né? Vão para a academia, têm o corpo todo tonificado, estão se cuidando, né? Como acompanha? E a Dina disse, como estão cuidando dessa mentalidade? E é aí que eu queria entrar. A questão da velhice para a psicanálise, bem, pelo menos em algum dos viés que é vista, ouvida e conversado, passa por uma questão narcísica. Não à toa eu começo a falando dessa representação do eu e como que vai acompanhando, né, esses lutos, né, que falam dessas perdas nesse caminho, porque a perde é um corpo, é uma beleza, é um tônus, é uma juventude, né? Aí a pessoa se aposenta e começa também os projetos, aí começa a ter algumas comparações, né, que é algo que é natural, que acontece dos jovens da casa com esse idoso, o quanto que ainda tem de perspectiva de vida, né? O quanto que ele está dando conta ainda de produzir e se sentir útil. A Adriana estava dizendo desse lugar também de estar ativo. Como está sendo esse eu, como ele está se vendo perante essa sociedade, né? Essa questão narcísica frente a esse real que vai invadindo. E a gente vai ouvindo dessa pessoa que vai falando dessa dor, dessas perdas. Ela fala de um desgaste, ela fala de um enfraquecimento, de uma ruptura, né, de projetos de vida. E quanto que isso perturba é, um psiquismo, porque ela começa a se sentir ameaçada, que quem se sente fragilizado, né,
que vai sentindo uma fraqueza é o eu, é o ego da pessoa, que fica ameaçado frente a tantas mudanças, né? A gente vê hoje em dia um relacionamento de questões de economia, por exemplo. A gente vê que hoje a economia ela vai e rege as questões da nossa vida como um todo. Não à toa Bauman fala das relações líquidas, né? De algo que é descartado. E a gente descarta o quê? Produtos antigos, produtos usados, produtos, né, que já estão gastos. Como é que ficam esses idosos perante essa sociedade? Como essa sociedade atravessa esse psiquismo, né? Como esse idoso vai ouvir de si, desse que já perdeu seu valor perante o outro, né? E como fica a A gente imagem dele. descarta aquilo que não é útil, né, agora. Exatamente. Quanto que a gente fica nesse impasse, nesse impasse de um desafio de lidar com essas perdas, né? Desse corpo representacional, do que diz dele. E a gente olha isso na clínica, quanto que a pessoa tem desse tônus ainda de vida, o quanto ela ainda tem de libido para investir nos seus relacionamentos, né? E Isso. do quanto ela Agora, tem tem o tempo de desejo. Cronos e o tempo de Kairos, né? O tempo Cronos Exatamente, de conta é de. exata. Não, um é a realidade, é tudo isso que você estava falando, do corpo, né? Da coisa, do real acontecendo, né? Que são perdas que a gente tem, né? E o de Kairos, que é muito mais subjetivo. E para cada pessoa isso se dá num tempo cronológico diferente, né? Como que se dá para cada pessoa, né? Como a alma envelhece, né? No popular a gente diz isso. Muitas vezes tem uma pessoa de bastante idade, mas a alma está leve, tá uma alma tem libido, né? Como você falou, né? Ela sabe lidar com essas perdas, sejam físicas ou psicológicas ou da realidade dos filhos saírem de casa, de ir perdendo os amigos, até para a morte, né? E ele vai ficando só, o velho se queixa muito, meu pai se queixava demais, e assim, a gente vai ficando só, porque vai perdendo, né? Os elos, as testemunhas da nossa vida, né? E aí, como a pessoa vai lidar com todas essas perdas, né? Que muitas vezes tem, direta ou indiretamente, ligado ao tempo cronológico, e muitas vezes é fruto de como ela levou desde a infância todas as questões que ela vai superando. Por isso que é tão subjetivo, né? Para cada É pessoa. interessante isso, né? E fala desses objetos que ela vai investindo na vida e quanto que dessa ameaça, dessas perdas, ela deixa de investir no mundo para começar a investir nela, mas tentando proteger esse ego dela que está fragilizado perante tantas perdas, né? Ela sente uma pobreza egóica e precisa de resgatar algo que ainda resta dessa representação, porque a defesa fala disso. A defesa fala: não quero me perder, não quero deixar de perder quem eu sinto que eu sou, quem eu desejo ser, né, perante esse outro. E é uma briga. E você vê que o idoso não está mais investindo, ele não tem tantas é, forças para poder estar investindo, não só forças físicas, mas também força egóica também, de falar de desejo. Você fala algo que você deseja, minha filha, eu não tenho mais força para fazer mais nada. Minha filha, mas o quanto que ela ainda pode, de uma certa maneira. E eu acho que a clínica veio para dizer disso, do que ela ainda tem para fazer rearranjos, né, dessas representações, de ver possibilidades, né, de uma forma mais criativa de ser e estar no mundo, do que ela pode contribuir para poder se ver ainda
enlaçado nesse social, do que ela pode se transformar, né? E não é de fazer coisas grandes, enormes, mas falar de possibilidades ainda para investir. E me parece que desse lugar a gente tem espaço para poder trabalhar, né, Dri? Tem espaço. E te ouvindo também fiquei pensando em outra coisa, Agla. Considerando então que a partir da idade avançando, talvez esse libido vai variando, talvez vai diminuindo um pouco. Será que então não seja o momento de pensar mais da saúde mental de quem cuida? Porque a gente está debatendo bastante sobre a saúde mental do idoso, da importância do idoso se cuidar, mas e quem cuida desse idoso? Será que ele também está buscando? Será que ele está sendo cuidado? Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Muitas vezes quem cuida também tem mais de 50, mais de 60. Muitas vezes o cuidador é também de uma idade já mais avançada, então ele também precisa de todos esses cuidados, né, Tri? Sabe onde a gente fez um trabalho desse com o pessoal do Rio Grande do Sul? Dos cuidadores, né? Eles estavam esgotados e eles estavam ali com uma dedicação e estavam tão quanto cansados e envolvidos na tragédia quanto as pessoas que tinham perdido os seus lares. E a gente fez um grupo só para cuidar deles, porque eles também se sentiam desanimados, esgotados fisicamente e psiquicamente. Esse emocional fica abalado. Ouvir dessa dor, ouvir dessa angústia, ajuda a organizar esse psiquismo, né? Que, balança as estruturas, a pessoa fica angustiada. A angústia precisa de uma nomeação, precisa de uma narrativa, porque eles estavam vivenciando e também estavam ali no lugar de o que vai acontecer com essas pessoas. E eu vejo os cuidadores dos idosos também, de uma certa maneira, às vezes muito esgotados, porque são só eles o tempo todo e às vezes eles não têm, às vezes não, eles não têm recurso, porque eles não são profissionais, eles não são fisioterapeutas, não são nutricionistas, eles não são médicos, não são psicólogos, e ao mesmo tempo eles têm que ser todas essas pessoas para poder dar conta de um idoso que só tem essa pessoa ali para contar, porque o idoso, lá em Portugal eles dizem assim, ele não se governa mais, ele chega a uma fase que ele perde autonomia, ele fica como uma criança, dependente totalmente de uma outra pessoa, e quanto isso é desgastante, né? E eu creio que não só físico, porque a pessoa às vezes tem que levar esse idoso no braço para fazer algumas atividades simples dentro da casa mesmo, como tomar um banho, e o quanto que precisa também de ter o psíquico ali para dar conta de um idoso que está o tempo todo fazendo as mesmas questões, às vezes pedindo alguma coisa que é impossível, porque pede para ter presença de alguém, ou pede para ser levada para uma outra casa, um outro lugar, e não tem como dar conta. E é interessante esse cuidador ter um olhar para ele, um espaço dele, que ele possa começar a se articular numa cadeia onde ele possa colocar um pouquinho dessa angústia dele em ordem e, quem sabe, né, poder se aliviar um pouquinho desse excesso pulsional que toma conta desse psiquismo, né, dessa angústia pura onde ele se vê. E quem sabe ele poder se organizar um pouco. Diz, Dri. Então, eu acredito que se tiver algum cuidador nos escutando agora, eles podem se sentir super acolhidos, né? Com essa fala agora da Glaise. E podem pedir ajuda. E se sintam totalmente confortáveis e no direito de pedir, de falar, não estou dando conta, estou precisando de ajuda, ou preciso de um espaço apenas para ser escutado, para trocar informações com alguém, para compartilhar um pouquinho do que eu estou vivendo, ou do que eu estou passando, porque é pesado, né?
Algo que eu achei super interessante que vocês falaram, né, tanto a Adri quanto a Diana, é que geralmente essas pessoas que tomam conta, né, e isso acontece não só no Japão como aqui também, essas pessoas que tomam conta, elas têm uma idade avançada, né? Então, às vezes é um filho que está cuidando de um pai, mas um pai que tem 80 anos e o filho está ali com 60 já, né? Então já não está com aquela vitalidade, né, com aquela pulsão, como a Glaise citou. Então, tudo isso é muito importante, porque, dependendo da sociedade que o ser humano está inserido, ele vai ter, sim, problemas de custos, né? É um custo muito alto você arcar com remédios, quando você tem um cuidador, você não pode deixar um cuidador durante 24 horas, às vezes é muito comum que haja esse rodízio de cuidadores, né? Você tem que ter 2 cuidadores de 12 horas e 12 horas, ou mais normal, sejam 3 cuidadores diferentes, né? E aí você está falando de pessoas, você imagina o custo disso, né? De você contratar 3 pessoas para pagar todo aquele trabalho, o que tiraria um peso, de certa forma, da família, mas que nem toda família tem essa disponibilidade financeira. Então, geralmente, vai um parente, aquele mais próximo, que está esgotado, porque a gente sabe muito bem que muitos idosos, às vezes, ficam acamados, como a minha sogra, por exemplo, ficou 6 anos, né, acamada, né, tendo que ser levada para banheiro ou fazendo as próprias necessidades na cama, e você tem que ter um certo traquejo para lidar com aquilo, o peso de uma pessoa quando ela não está mais ajudando para fazer algumas locomoções mesmo dentro da casa, né? Algo comum. Então, uma pessoa mesmo que tenha 50 quilos, se ela não tem mais aquela força muscular, ela é um peso muito grande para você deslocar, para você colocar na posição correta. Se é uma mulher, geralmente vai cuidar da outra mulher, né? Se fica um filho para cuidar de uma mãe, por exemplo, que só tem os dois, você imagina quão constrangedor não é para ambos passar por uma situação dessa, de poder fazer a limpeza higiênica mesmo. Então, assim, são tantos complicadores, tantos problemas que as pessoas se veem inseridas no meio, que é difícil você lidar com a velhice quando você imagina, diferente daquilo que a Glaise estava falando, né? Essa pessoa não tem mais esse libido, essa vontade de viver, essa força muscular que é tão importante. Por isso que é importante, pessoal, que a gente faça atividade física, que a gente tenha uma qualidade de vida muito, no mínimo, né, necessária para que possa se alimentar de forma correta, beber água, fazer academia enquanto a gente está com toda a disponibilidade física, mesmo para aqueles que não podem pagar uma academia, mas que faça aqueles exercícios de levantar e sentar em cadeira. São essas coisas tão mínimas para nós, tão simples, com o objeto que a gente tem dentro de casa, que a gente não imagina que, fortalecendo os músculos dessa forma, você vai fazer com que você tenha uma velhice muito mais digna, né? Porque muita gente até acha que é normal falar assim, não, fulano tá velho, é triste, isso é mesmo, isso é normal, que a pessoa se mantenha triste, que esteja deprimida. Não é para se ter deprimida, não é para ter esse sofrimento psíquico total. Não é para você ter um Natal, uma ceia de Natal e levar o seu avô, a sua avó, para ficar jogado no canto de uma mesa triste, como se fosse uma caixa, fazendo uma analogia, como se fosse uma caixa de areia molhada, que ninguém quer levantar, ninguém quer interagir, sabe? E vocês veem, isso é uma realidade, né? Muitos velhos ficam ali na mesa,
mas não interagem mais com os outros. E os outros também não têm mais aquela paciência de falar mais alto, porque de repente aquela pessoa já está com uma audição muito mais reduzida, né? Então, são traquejos sociais que todos nós precisamos nos preocupar, porque, como disse a Diana e a Adriana, você vai, a Diana especificamente, você vai perdendo as referências, você vai perdendo seus amigos, né? A gente sabe que está ficando bem mais velho quando você vai vendo que os teus amigos de infância, os seus irmãos, né, vão indo, né? E você vai ver que a família vai ficando desestruturada. Você se desestrutura quando você vai se despedindo dos seus seres queridos. Porque para nós, de certa forma, é até normal, muito dolorido, mas é normal, você perder pai e mãe, dependendo da idade que você está, né? Mas quando você começa a perder seus irmãos, seus amigos de infância, você fala, opa, né? Acende aquele alerta, uma tristeza, um desespero, uma solidão, que é isso que O Edgar, e aí né? até fala da morte em si, né? Do que a gente relaciona com a morte, porque, na verdade, o ser humano não consegue representar a morte, a gente não tem como, a gente tem aquele desespero do aniquilamento, né? Daquilo que toma o ser, o medo de morrer, aquilo a gente dá conta de representar. E, mais uma vez, a importância do profissional, de estar acompanhando esse sujeito nesses momentos de perda, até para lidar com esses lutos. O luto, eu não me lembro quem disse, fala sobre o tempo, né? Acho que foi a Di mesmo. O quanto que a pessoa vai dar conta de ficar nesse período lidando com a depressão, né? Até ouvindo desse luto, aí eu ia dizer da depressão, como o Edgar falou ali jogado no sofá, a pessoa precisa revisitar esses momentos, essas perdas, e para poder também resgatar o que ela perde com essas pessoas. Ela vai falar desses momentos saudosos, ela vai falar do amor que ela teve com essas pessoas, das alegrias, das tristezas, das aventuras. Ela vai reviver para poder resgatar o que ela teve junto com essas pessoas. Por isso é importante de ter um profissional junto dela, até para poder resgatar desse lugar ligado mais próximo dessa morte que a gente diz que é o desligamento da vida, né? Que a pessoa começa a se desligar, porque a vida ela tem um valor representacional. O que a vida representa para mim é diferente do que representa para vocês, e esse valor ele está ligado a vida qualificada, né? A gente via muito do Forbes dizendo dessa expressão, né? Não é a qualidade de vida, mas a vida qualificada. E quem dá a qualidade, tônus, né? A cor dessa vida é o eu. Aí está a importância de passar com um profissional que vai ajudar a resgatar esse eu, a trazer mais representações, ressignificações, né? E dizer mais sobre essa pessoa, criar novas narrativas a partir desses objetos que ela perdeu e o que tem de possibilidades daqui para frente, para dizer de um segmento, né, de projetos de vida, de sonhos, de fantasias, né, voltar a fantasiar com esses desejos, trazer mais vida para essa pessoa, que a gente está vendo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E o que fazer? Né? A gente vê quantas histórias de pessoas que dá uma virada na vida depois de 50 anos, que troca de profissão. A gente vê faculdades, não é, Di? Que tem faculdades agora para maior idade, tem outros setores que estão agora voltando com tudo, especializados para esse público que vem aumentando cada vez mais. O nosso está se tornando uma realidade, mas na Europa já está lá. Pois é, a nossa subjetividade tem a ver justamente da gente ter esses projetos de vida, né? Para que a gente esteja sempre, ou seja, a gente vão passando fases da nossa vida, mas a gente vai tendo que
enquanto você está vivo, você tem libido, enquanto você está vivo, você quer realizar alguma coisa, né? E isso é que te deixa vivo. Então, esses projetos, eles devem sempre existir, mesmo pequenos, né? Cada um vai gerando possibilidades, né? E desejos. Enquanto a gente for sujeito de desejo, a gente vai realizando, né? Fazendo ações e realizando desejos para permanecer vivos. Mas, assim, com relação, o Edgar até falou da história da sociedade, dependendo em que sociedade a gente está inserido, a gente tem que se preocupar. O Estado, durante muitos anos, não era responsável, só a família era responsável as pessoas que iam envelhecendo, né? Mas a gente sabe que hoje, né, já tem mais de 18 anos, acho que desde 2003, se eu não me engano, foi o Estatuto do Idoso. Ou seja, tem leis que protegem, né? O Estado tem as suas obrigações. E aí a gente falou dessa fase, falou como que ele está na família, quem cuida, mas também a responsabilidade do Estado nesse cuidar, né? E como que seja, né? Como é um problema, e a gente tem que pensar também, por exemplo, para a infância, a gente hoje em dia já fala de creches, de espaços e defende, seja a criança de classes populares ou a criança de classes sociais mais altas, hoje você admite essa criança estar de uma forma muito mais segura, né, em locais que estão com profissionais prontos para cuidar, para educar, para dar segurança para essa criança, estimular e etc. Dar tudo que essa criança precisa para o pleno desenvolvimento. E a gente também já está na hora de pensar em casas que essa fase que tanto precisa, né, passa a ser muito dependente, dependendo da idade, a velhice vai gerando algumas necessidades especiais que a gente tem que pensar como seria, tanto para aceitar, né, essa realidade, como para reivindicar mesmo casas, espaços, onde essas pessoas, nós, possamos vislumbrar que tivesse uma segurança, um local que atendesse às necessidades, né? Auxiliando a família em uma parte do dia, pode ser, ficando permanentemente, porque a situação pede. Então, assim, a gente tem que parar e pensar como o Estado está se preparando para isso, né? Como cada um de nós, podemos contribuir como profissionais para essa fase, né? Da velhice, da maioridade, ou melhor idade, como muitos dizem, mas, enfim, esse é um recado, não é, Edgar, que a gente queria deixar. Exatamente, Di. Essa questão que você falou é muito importante. O Estado, ele tem suas obrigações, né? Porque durante toda uma vida, essa pessoa que hoje está na velhice, ela pagou impostos, ela contribuiu para a sociedade como um todo, então ela tem os direitos dela também. Então o Estado precisa, sim, participar, né? Não só na fase com que ela está ativa, né, economicamente, mas depois quando ela precisa também, né? Por isso que existe, né, hoje na nossa sociedade, remédios, já existe a farmácia popular para disponibilizar remédios de pressão, remédios de colesterol, de outras doenças comuns, né, a partir da idade mais velha. Mas vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Ou a gente vai ter que marcar mais um episódio
Porque, assim, são tantas coisas interessantes, porque a velhice, ela está presente na vida de todos, né? Seja seu avô, sua mãe, ou você em determinado momento. Da gente já também, né? A gente está chegando ali aos 50 anos, né? A nossa perspectiva de vida é 80 anos, vai. A gente Tá já em fez a 76, virada, né? 80, já aumentou bastante, né? Mas assim, o que eu queria dizer, só que espero que essas nossas provocações, inquietações, traga um pouquinho de luz, né? Para que novas reflexões sejam feitas e, quem sabe, né, trazer mais intervenções para o caso dos idosos, né? E, quem sabe, trazer novos olhares, né, para a velhice. Com certeza, com certeza. Alguma coisa que você queira falar, Adriana? Que tema bom, hein? Que tema bom, precisamos falar mais sobre isso. O amor que a gente tem quando alguém é útil pela gente ou para a gente é muito mais fácil, né? Mas amar quando a pessoa vai deixando de ser útil já fica mais delicado. Precisamos falar mais sobre isso. Ótimo. E você, de alguma última mensagem? Em cima do que a Adri acabou de falar, né? A nossa sociedade é estruturada, né, num sistema bem perverso, vamos dizer assim, no sentido de que, enquanto está produzindo, ela tem valor, né? Depende do tipo de consciência, como que essa sociedade é estruturada, para que ela, de fato, valorize todas as fases da vida, né? A infância, né? A adolescência, e garanta a vida adulta, que é onde o ser humano pode produzir mais, né, dar maior resultado, né, retorno, mas a velhice ela tem um saber ancestral e que hoje em dia, com o capitalismo, a gente não tem essa visão, né, esse zelo, esse respeito Infelizmente. Pelo que foi construído, né? Pela a fase da vida onde tem uma sabedoria muito grande, mais sabedoria, menos produção, vamos dizer assim. Verdade, Di. Gente, para todos vocês, né, que estiveram com a gente até agora, nosso muito obrigado. Agradeço a Glaíse, a Diana, a Adriana, ao Elcio, que está nos bastidores. A todos vocês, muito obrigado, inclusive, por nos assistirem até aqui. Se vocês gostaram desse assunto que nós trouxemos, recomende para uma pessoa que você queira, que acha que seja necessário ouvir sobre a velhice. Dê seu joinha, porque é importante para a gente, para que chegue para mais pessoas. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.